Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do nosso podcast e hoje o assunto é sobre como transformar espaços em lares com alma. Pois é, e para falar sobre isso, recebemos alguém que respira design há mais de 2 décadas. Ela não entrega apenas plantas e móveis, ela entrega história e propósito. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Um prazer imenso fazer parte desse podcast, né? Eu acho que a gente tem muito a conversar aqui hoje. Hoje a gente vai bater muito papo. Como a gente já sabe quem é a fofoqueira aqui, a gente sempre fala, não sou eu. Ela joga o negócio pra cima de mim, mas ela adora, tá? Vou te falar, adora. Adora, né? Ela adora uma fofoca. E a gente vai contar Quem aqui. nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Não, e você sabe, Aline, que eu acho que os homens são mais fofoqueiros. Eu tenho uma leve eu desconfiança, também assim, né? Por alguns que eu conheço também. Porque lá em casa, quando eu tô conversando, o Carlos fica prestando atenção. Aí depois ele dá palpite. Aí eu falo, o que você foi? Ele, não, só tava ouvindo. Eu falei, olha, fofocando. Tô achando que ele é fofoqueiro. Isso acontece. Vamos descobrir isso? Vamos, agora. Então vamos lá. Aline, você tem 21 anos de estrada no design, né? É muita coisa, né? Mas a sua base também tem com marketing. Então eu quero saber um pouquinho assim, como que teve essa visão estratégica para você chegar, para você ler um cliente, como que você foi trazendo tudo isso para o design, mas antes conta só um pouquinho. É design de interiores ou arquiteta também? Que eu fiquei sem saber. Fala um pouquinho. Na verdade, eu gosto muito de falar primeiro assim, a verdadeira essência, né? Eu acho que a Aline, como a Aline é, porque eu gosto de sempre estar começando um papo, se você me permite, Claro. falando da Aline, que é a Aline, uma mulher preta, uma mulher com fé, uma mulher que está aqui onde ela chegou, onde ela chegou hoje, por conta de ter uma base, que é a base de Deus na vida dela, né? Então, isso daí é o que faz eu ser a profissional que eu sou hoje, né? Isso vem de Deus, né? Isso vem de cima. Então, tudo que eu faço hoje, seja profissional, seja na Aline mesmo em si, a Aline Silva, acaba que a Aline mãe, a Aline esposa, vem de Deus, né? Então, isso daí é que me fomenta, e fomenta minha vida, né? Que é a base da minha vida, né? E você já conhecia o Senhor, né? Como você já conhecia o Senhor desde esses 21 anos, sempre desde a sua profissão? Você já tem essa caminhada com Deus esse tempo todo ou foi antes da profissão? Sim, sim. Eu já nasci num lar que já respirava isso, respirava Cristo no lar, né? Então, desde nascida, eu já tinha essa base. Então, essa base vem dos meus pais. Isso daí, para mim, é muito importante. E a gente dá essa continuidade, né? E você acha que a escolha da profissão teve a ver também com isso? Porque a gente fala que Deus é o nosso grande arquiteto, né? É verdade. E arquiteto, design, né? Porque ele fez tudo isso. Então, você acha que a base vem daí? A base vem, com certeza. Porque como eu não faço nada sem pedir a orientação dele, eu tenho certeza que a direção, claro que o caminho a gente fala que é a gente que constrói, mas tendo essa base aí e tendo o direcionamento dele, sempre orando, escutando a voz do Senhor, o que eu quero fazer, o que eu devo fazer, qual o caminho que eu devo, né, tomar. Claro que nem sempre a gente acerta, né? E eu acho que isso faz parte do processo. Eu acho que quando a gente erra, a gente está aprendendo, inclusive. Então, isso daí faz parte mesmo. Então, eu acho que quando a gente erra, é só a gente meio que desvia um pouquinho do caminho que Deus quer. Mas lá na frente, quando a gente volta para o eixo, aí você consegue pegar de novo o direcionamento de Deus, né? E eu peguei muito isso. Eu fui bancária, né? Não, mas calma aí, calma aí. Vamos voltar, É verdade. Peraí. Então, quer dizer que tem a arquitetura, tem marketing
e também tem a bancária. Exato. Então, são várias profissões Sim, até chegar no design de interiores. sim. Agora eu Até entendi. chegar. Então, são várias. Mas e o processo dessas profissões, Aline? Qual que foi a ordem cronológica aí? De acordo com a sua história, claro, né? Que a gente quer saber da sua história. Tamara, você sabe, gosta da fofoca, ela quer saber da sua história, ela tá aqui tentando, cavando esse amo assunto, falar. porque eu tenho certeza que ela quer saber quem é a Aline. Lá de trás, voltando aí os 21 anos. Na verdade, 21 você tem só de profissão 21 de design. profissão. Mas antes disso tem todo... Eu tô entrando no ano 22 de profissão. Pois é, antes disso eu acredito que Muito muita água orgulho. rolou. Então conta pra gente um pouquinho dessa história da Aline. Sim, a Aline hoje, eu vou começar daqui um pouquinho para trás, mas hoje a Aline, ela é casada, né, há 30 anos. Desse casamento nasceram 4 filhos lindos, que eu me orgulho muito, né? Então eu falo que a minha maior construção é a minha família, né? Qual que é a idade dos seus filhos? A Ayla tem 27, vai fazer 28 esse ano. Os meus gêmeos, eu tenho gêmeos, André e Gustavo, eles vão fazer 25, eles têm 24, porque faz esse ano. E tem o Bernardo, que eu falo que é minha rapinha do Tati, que ele agora está com 12 anos, entrando na adolescência. Então, assim, eu sou uma Provavelmente mãe... ele é o chefe da gangue. É. Os mais novos dominam, gente. Não tem essa, tá? Bom, eu não tenho gangue lá em casa, só tem um. Só tem um, né, que é o Miguelzinho, mas deve ser bem interessante, bem interessante. Mas vai, conta aí então, que eu quero saber se da parte do marketing, de tudo, vai. Conta Sim, eu pra gente. comecei minha vida profissional com 15 anos de idade, né, na Caixa Econômica, né, eu era bancária, eu comecei com 15 anos de idade e fazendo o meu estágio, terminando o ensino médio e tal. Antigamente era segundo grau que a gente falava. E dali eu fui, né, eu fui contratada, terceirizada ali no banco por mais uns 6 anos, mais ou menos. E depois eu fui para um banco na região que eu morava. Eu sou do Rio de Janeiro, interior do Rio, que é Volta Redonda. E criou um banco, que era um banco da Coca-Cola. E esse banco, na época, eu fiz uns testes e tal, e fui aprovada, e eu comecei a trabalhar. Então, assim, só que na época eu conheci o meu marido, né? E só que eles, na época, esse banco, queriam pessoas jovens, que não fossem casadas, até por se dedicar mais à profissão, no caso, né? E eu já estava com um convite de casamento distribuído. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí que eu fiquei sabendo, não, eles não querem pessoas casadas aqui. Eu falei, e agora? Né? Então, eu fiquei no impasse. Ou eu caso, adio o casamento por um tempo. Ou eu troco de profissão. Exatamente, ou eu troco de profissão. Oh. Até porque eu morava no Rio de Janeiro e meu marido, na época, meu noivo, ele morava em São Paulo. Então, nossa vida ia ser toda em São Paulo. Compramos apartamento, né, mobiliamos, enfim, nossa vida ia ser em São Paulo. Então, eu ia mudar para lá. Até então, eu ia trabalhar nesse banco, que ele estava em crescimento, então ele ia para São Paulo. Então, essa era a promessa, mas eu não podia casar. Eu falei, e agora? Então, foi por isso que teve a mudança de profissão. Então, aí foi um pouquinho mais, na verdade, a mudança de profissão. Quando nós fomos para São Paulo, eu ainda achei que eu ia continuar no banco. Aí lá, eles ainda falaram, não, você casou, recém-casada, não vai ter filho agora, enfim. Ok. Só que quando chegou lá, que eu resolvi nisso tudo, nós conversamos, eu e meu noivo na época, não, vamos casar, né? Então, seja o que Deus quiser, vamos começar uma vida nova e vamos casar, ok. Aí, na hora que chegou lá, esperei uns 2 meses e o banco faliu. Ou seja, se eu tivesse deixado de casar, eu não ia ter nem emprego e nem o marido, né? E nem o marido. Exatamente, né? Aí eu falei, e agora? Foi o que intuição? Que eu vou fazer? Foi intuição, porque Menina, mulher tem filho, mulher... eu sempre falo mulher que tem uma existe, intuição, assim, Deus fala ali, ó. Sim, eu sempre falo, eu tenho uma coisinha comigo que eu falo sempre assim, não existe coincidência, eu não acredito. Eu acredito em Jesuscidência, né? Então, eu acho assim, Deus já estava me moldando, já sabia que isso ia acontecer, e eu falo, olha, é o homem da sua vida, então assim, vai lá, né? Não deixa por conta de profissão. A gente não ia separar, mas a gente ia
adiar um pouco o casamento. Mas, e nesse meio tempo, eu não sei o que poderia acontecer, né? Claro. Então, assim, aí com 10 meses de casado, aí meu marido recebeu, ele era bancário também, ele recebeu uma promoção e que ele queria muito vir para Brasília. E ele veio para Brasília, a gente começou a conversar. E aí? Nós casamos agora, 10 meses de casado, não temos filho. Então, bora para Brasília. Aí sim, chegou aqui, eu falei, eu não quero ser bancária mais. Eu vi um outro mundo, né? Eu vi muitas outras oportunidades, né? Então, falei, eu quero fazer uma outra coisa, vou me encontrar. E comecei a procurar. Aí foi quando eu com uma amiga procurando, a gente, eu também, ela também na mesma vibe, vamos falar assim, né, que eu. Ela, vamos procurar alguma coisa? Aí a gente procura daqui, procura dali, até a gente parou num curso, que era um dos cursos mais famosos de Brasília na época, e a gente se encantou, assim, no dia que nós fomos conversar, eu falei, onde faz a matrícula para esse curso de design, né? E Entendi. foi onde nós fizemos o curso, e tô aí, trabalhando. daí Comecei pra a trabalhar no frente- segundo semestre, e tô aí até hoje. Uau. Amo, sou apaixonada por minha profissão. Eu falo que eu durmo, assim, pouco, 3 horas e meia, 4 horas por noite. Vou fazer o quê? Vou projetar. Que legal. Eu amo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E aí agora são 21 anos? Estou em Profissão? 21 anos completos. Qual foi a fase assim, mais marcante da sua profissão? Porque eu já vi que você já fez projetos ali para Milão, né? Né, Tamara? Salão, Então, Salão de assim. Milão. Como foi Então, fazer conta essa pra curadoria? gente. Na verdade, tinha como eu falo, era uma mostra que existe até hoje, né? Aqui no Brasil. E dessa mostra, os donos, como se fosse assim, né, da mostra, os administradores, eles levaram alguns projetos para passar em Milão, em algumas salas lá. E o meu projeto foi escolhido para passar lá. Então, assim, na época eu tinha 2 sócios e foi lindo, só que eu não vi porque eu não fui, infelizmente, né? Mas é uma coisa muito gratificante eu saber que um projeto meu já passou para o mundo, né? Então, É isso pro mundo mesmo, bacana. porque ali Do você mundo. tem arquitetos, designers e gente do mundo inteiro que vai nesse período, né? Sim. Inclusive agora vai ter. Vai ter Exato. agora. E então, assim, é um momento onde os holofotes estão todos ali, né? Para todos os profissionais que estão, sejam eles design de mobiliário, que está ali expondo algum tipo de móvel, como design de interiores mesmo, que monta ali vários estandes, né? Aham. Arquitetura. Então, é uma feira, assim, muito rica, né? Sim. Quando a Tamara até fala que é o que? Arquitetura, design, eu amo ser design de interiores, né? Então, assim, eu sou pós-graduanda em arquitetura. O meu mentor, quando eu fiz o curso aqui, eu tive um mentor maravilhoso, hoje ele já está com o Papai do Céu, mas ele era um arquiteto muito famoso aqui de Brasília. E, então, assim, eu tive muito isso, um viés muito grande para, sabe, essa tomada, assim, de participar muito a parte de arquitetura que ele fazia. Então, ele fazia arquitetura e eu fazia o design. A gente trabalhava muito em conjunto, então eu aprendi muito com ele. Então, hoje, se você me perguntar, eu gosto muito da arquitetura também, muito mesmo. Eu não sei onde começa a arquitetura, onde é o limite arquitetura e design na minha vida, né? Porque eu gosto muito, mas eu sei, claro, que eu tenho o meu design e, assim, eu não gosto nem de invadir a área, vamos falar assim, do meu colega, né? De um outro profissional. Eu respeito muito, como eu também sou muito respeitada na área de design. Mas falando de Aline Silva, gosta muito e trabalha muito com arquitetura por isso, porque o meu mentor era um arquiteto e ele me abriu muito esse leque, esse espaço, esse olhar para arquitetura mesmo. Né? São profissões que se complementam, né? Exatamente. Ali tá um lado a lado. Sim. E aí eu consigo entender que, claro, é aquilo que é isso que você falou, assim, a pessoa tem que ter uma identificação para escolher a área de atuação. Sim. E às vezes a gente acha que a área de atuação do arquiteto e do design é basicamente a mesma coisa e são opostas. Não opostas, mas são diferentes, assim. E eu vejo que você fala muito sobre a sensibilidade do projeto, e isso é uma característica muito marcante do design de interiores, porque ele verdade. pega, ele vai ele entra
ele entra mais profundamente no lar Isso. do cliente, né? Você vai falar sobre coisas muito íntimas, Exato. pessoais. Não que a arquitetura ela não tenha isso, mas você está lidando com algo que é mais externo, mais amplo. E aí, quando você começa, é igual quando... Vamos comparar nós, seres humanos ali, que quer dar uma repaginada. Você vai ali no salão, você arruma o cabelo, tá. Mas quando você quer falar de algo muito mais profundo, mais íntimo, é uma outra profissão, Exatamente. né? E cada um tem o seu papel. E cada um tem o seu Né? papel e se Importante, por complementa. sinal, Com né? Igual você certeza. falou, se complementa, né? Sim. Então, assim, mas o design, eu até costumo falar com os clientes, eu precisava ficar 2 semanas morando com vocês. Cria vínculos, né? A gente cria uma vínculos, né? intimidade. A gente cria que nem assim, você, né? Você é mãe de 4. Então, quando a gente vê, né? É uma casa que deve ser enorme, né? Então, você é casada há 30 anos, né? E quando a gente vê, a gente fala muito de alma, né? Porque é uma das coisas que eu gosto muito, porque eu acho que é isso que o design de interiores faz. A gente é holístico, né? Corpo, alma e espírito. Então, a gente entra nessa alma do cliente, tem que estar junto com ele para a gente poder decifrar, né? E poder colocar no dia a dia, colocar no projeto o que realmente está na cabeça dele. E é uma coisa que, às vezes, não é desmerecendo, mas às vezes um arquiteto ele não tem esse feeling. E a gente consegue com a nossa profissão, porque eu também sou designer de interiores, porque eu gosto até do nome, interiores. É como se a gente entrasse no interior do nosso Mas cliente. É exatamente isso. Não é? Entrasse na alma dele e a gente conseguisse trazer coisas que nem ele, quando a gente faz um neurobrief, ou quando a gente faz um brief, ele fala, nossa, eu nem lembrava disso. Né? E aí você traz um projeto com alma. Né? Às vezes ele sabe o que ele quer, assim, mas não sabe expor, né? Tipo, então a gente precisa pegar essa essência dele. Então isso não é da noite para o dia, né? A gente tem ali um briefing, né? Passa para o cliente, ele responde, mas a gente já vai começando, pelo menos assim, eu já começo desde a hora que ele me liga a primeira vez, o primeiro contato. Então eu já começo a forma com que ele fala, sabe? A forma com que ele se posiciona sobre a casa, sobre a família. Então, eu vejo o que ele já tem, né? A importância que ele dá para a família, a importância que ele dá para um pet, a importância que ele dá para o quarto, não, porque ali é meu refúgio, eu gosto de chegar ali e parar. Então, eu já sei que eu tenho que ter um olhar mais apurado para aquele quarto. Né? Eu brinco, se for da região de Minas Gerais, eu sei que a cozinha vai ser a primeira a ser projetada. Você já marca aquela reunião inicial com um queijinho, pão de queijo, um cafezinho preto coado. Exatamente. Aí você já mete um mineirês. Aí o cliente se encanta. Não tem como, Eu né? gosto muito de chegar ao cliente, assim, criar sabe? vínculo. Criar esse vínculo. Tanto é que teve uma vez que eu fui convidado para fazer uma vitrine numa loja que eu gosto muito, aqui em Brasília, e essa vitrine, eu pude fazer alguns eventos lá, né? Aí eu falei, gente, eu vou fazer um evento de amigos que se tornaram clientes e clientes que se tornaram amigos. Então, assim, na época, eram mais de 40 pessoas lá, sabe? E eu olhava e falava, gente, alguma coisinha. Eu olhava para cada carinha, falava, alguma coisinha eu já fiz na casa. Seja um banheiro, um lavabo, o quarto de bebê, ou o apartamento todo, ou a casa toda. Alguma coisa eu já mexi na vidinha das pessoas, eu já contribuí para melhorar. Porque a gente fala isso, né? Porque a gente contribui para melhorar a vida das pessoas. Você não faz só projeto, né? Você acha, Aline, que tudo isso também vem pelo fato de ser mãe de 4? Por isso que eu sei que você faz projetos corporativos, que você faz, né, residencial, que tem outros projetos, mas você acha que essa vivência da sua casa cheia ali pode ter trazido para você essa sensibilidade na hora de projetar? Com certeza. Porque você fica mais sensível ao olhar do outro. Né? Porque a partir do momento que você tem a casa cheia, você tem 4 filhos e é cada um de um jeito. Mesmo sendo gêmeos, né?
cada um tem sua personalidade. Exato. Então, isso vai moldando. Você fala, Aí vem uma mãe, que é uma mãe de gêmeos, ou uma mãe que é marinha de primeira viagem, ou vem uma que não tem filhos. Então, você consegue puxar o seu olhar para tudo isso. Não, peraí, ela de repente está falando assim porque ela não teve essa vivência de ter filhos. Então, você tem que ter uma sensibilidade em lidar com cada tipo de cliente, com cada um, porque você sabe que cada cliente é único. Uau. Né? E cada projeto é único também. Mas assim, Aline, você falou de um negócio que eu acho interessante, que é isso do vínculo, desse perfil de cliente que você gosta e até acredito por uma questão mesmo de afinidade, por você ter ali sua família como um centro ali na sua casa. Você acha que esse seu perfil molda um pouco esse cliente que você recebe? Sabe? Normalmente, a sua tendência de cliente... Eu tô te falando isso porque, assim, eu não falo nichar, sabe? Eu não falo nichar porque talvez seria excessivo, assim, pra essa conversa aqui agora, tá? Mas eu me refiro as pessoas notarem esse cuidado e falar assim, não, vai lá nela, porque ela captou isso pela minha família. Então, o cliente que você, pelo fato de você ter esse perfil, o cliente que você recebe, na maior parte das vezes, é esse cliente que tem família grande, ou às vezes não tem, tá? Mas, assim, tem esse apego muito emocional com a casa, sabe? Enxerga a casa como uma extensão ali dele, que é uma casa com alma. Sim. Você consegue enxergar isso? Consigo, sim. Eu até costumo falar que os clientes às vezes falam para mim, Aline, eu preciso ir lá ver sua casa para ver se você vai projetar para mim, para ver se dá certo. Aí a hora que eu falo para ele, não é assim, né? A Aline, como a Aline mãe e a Aline empresária, né? É uma. E a Aline ali em família é o gosto da Aline, é o gosto da família. Eu não vou projetar para a Aline, eu vou projetar para você, para sua família. Né? Mas com certeza a gente fica com esse olhar um pouco mais apurado e eu falo que tem que ser igual médico. Por exemplo, quando você vai num consultório, numa consulta, se você não gostou do médico, você não volta, né? Não é isso, Tamara? Você fala, não gostei, não me senti bem. Então, na primeira reunião que a gente faz, seja ela online, seja ela presencial, eu falo assim, olha, no final, conversamos, ótimo. O que você achou da conversa? Por quê? Porque tem que ser bom para você e para mim também. Porque então tem que ter uma empatia. Né? Tem que ter. Porque tem que ter um limite, tem que ter. Porque senão, eu falo, eu vou entrar um pouquinho na sua intimidade, né? É claro que com todo o respeito, foi o que a gente comentou aqui, mas a gente entra na intimidade da pessoa. Eu quero saber, na hora de eu projetar uma cama, um quarto, desculpa, eu quero saber se ela dorme do lado direito ou dorme do lado esquerdo. Para muitos, isso já estou invadindo a intimidade deles. Ué, como assim? Para que ela quer saber? Eu preciso saber, porque se ela falar, Aline, eu amo ler à noite, no meu quarto. Eu vou projetar uma luz pontual ali para ela poder fazer a leitura dela. E meu marido não gosta, e eu não vou projetar uma luz ali para ele. Então, qual que vai ser o seu lado? O meu projeta, você já sabe como, né? Cada um num quarto. Para facilitar a minha vida. Porque pela madrugada, isso também tem hora que é desafiador, né? É desafiador. Eu já passei por isso também. Aí o cliente estava, eu falei, vamos fazer assim, o que você acha? Um quarto para você, um quarto para você, um banheiro. Ele falou, que maravilha. Eu falei, depois vocês se encontram. E depois cada um vai para um quarto. Então, tá a dica aí, a próxima dica é essa, né, amigo? Sim. Cada um no seu quarto, que isso salva casamento. Com certeza. Né? Porque eu não gosto de dormir de conchinha, eu não gosto dessas coisas. Não. A Flávia gosta. Cada um com as suas particularidades. A Flávia gosta de conchinha. Filha. Deus me livre. Adoro. Uma agarrada. Se desgruda. Não, o Alan. É muito engraçado isso que eu vou falar, tá? Ó aqui. Gente. Olha que atividade. Não, gente, assunto de mulher. Olha lá, vai. Mas a gente dorme assim, ele sabe, e ele também gosta, tá? Dorme agarrado. Na hora que ele vira, você acha que eu fico aqui? Meu filho, ele me vira junto, pô. Aí eu falo assim, gente do céu, no começo era difícil. Hoje no começo ele fazia mais, depois eu comecei a ficar meio nervosa com esse negócio de ficar me jogando, eu acordava assustada onde eu tô, meu Deus. Hoje ele não faz mais, mas agarrado sempre. Não, eu não gosto de agarrado, eu não gosto porque eu fico assim. Se eu brigar, eu nem durmo, gente. Se eu brigar, eu nem durmo. Se eu dormir brigada, eu nem durmo. Eu passo a noite em claro. Vou contar pra vocês que eu tinha um sonho de ter uma cama
a maior. Igual Aquela a minha. cama assim, né? É enorme. Todo cliente quer, né? Carlos Aquelas fica lá e eu 2x2, aqui. Eu falo, aqui, que delícia. Não, bem longe. eu vou trocar minha cama, eu detestei. Não Eu gostou? Não. Você quer ficar Porque grudada? grudada, Sangue de Jesus sim. tem poder. Já me deu até calor. Eu falei, não gostei. Como assim? Você fica... Eu acordo ele lá numa ponta e eu na outra. Eu falei, não, essa cama não dá, não. Dá, não. Isso é intimidade na hora do projeto. Você Exatamente. Eu preciso perguntar, precisa. né? A gente precisa conversar sobre isso, né? Porque eu preciso ser o mais assertiva possível para o meu cliente, né? Porque assim ele vai gostar, ele vai ficar satisfeito. Eu amo tirar o uau do cliente. Quando ele olha, ele fala uau. Quando eu vou apresentar o projeto, ele, Aline, superou minhas expectativas. Gente, isso é a melhor coisa não pra tem, gente, né? não é? É muito essa bom. palavrinha é maravilhosa. Aline, deixa eu te fazer, assim, é tanta coisa, mas eu quero voltar só numa coisa, assim. Sim. Porque a Flávia, eu falo que a Flavinha é a técnica, a Flavinha, ela gosta, né, a fofoca dela é técnica. A minha fofoca é a fofoca dos bastidores que eu quero saber. Isso já diz muito, tá, Aline? Isso Sim. já diz muito sobre quem gosta. Quem gosta, mas aqui, é uma curiosidade, eu vou fazer coisa de mãe. Você já trocou a roupinha ou já botou uma coisa assim diferente do outro? Porque é gêmeos, né? Como é que é esse negócio? Você já deu remédio para um e depois... É só uma diquinha para saber que eu quero saber. Já teve isso? Para as mães aí que têm gêmeos, né? Já teve? Então, com certeza, né? A gente depara e nós não somos perfeitas, então, assim, o cansaço é muito grande. A Ayla tinha 3 aninhos quando eles nasceram. Você já tinha Eu já tinha ela. Então, assim, eles nasceram de 7 meses com alguns probleminhas na época, então, graças a Deus, hoje eles são super saudáveis. Mas 7 meses ficou, né? Eu tinha 2 incubadoras ali e tal. Então, assim, já dei mamar. Isso não tá querendo mamar, o que tá acontecendo? Você com sono ali, tentava dar mamar para os 2 ao mesmo tempo, não rolava. Então rola mesmo. Tem gente que consegue, mas eu não conseguia. Eu chorava muito, porque eu queria ser uma super mãe, eu queria dar conta de tudo. E na verdade, a gente não tem que ser super mãe, não existe isso. Então, assim, já cochilei em cima deles, assim, o peito quase sufocando criança, acontece, né? Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para isso não ser recorrente. Botou uma fitinha. Não, aí eu coloco. Eles não são gêmeos eles não são gêmeos idênticos. Eles são bivitelinos. Bivitelino. Então me facilitou minha vida. Entendi. Né? Então eles são bem diferentes. Mas a questão de ser gêmeos, 2 bebês, e você ter que alimentar, ter que dar remédio, às vezes um tomava um remédio que o outro não tomava. Já aconteceu de dar o remédio para um, falei, não era para esse, era para o outro. Então, e você continuou trabalhando nessa época? Então, nessa época não. Nessa época, eu fazia... O que acontece? Quando eu vim para Brasília, até eu me adaptar, é uma cidade muito diferente, cidade planejada, muito diferente do que eu estava acostumada. Então, eu vim para cá, como eu estava esperando o banco em São Paulo, não veio. Então, eu vim para Brasília e falei, não, vou estudar para concurso. Tá. Né? Eu tinha acabado, na verdade, de passar num concurso em São Paulo. Entendi. Só que quando eu cheguei aqui, que na época era telegrama, chegou o telegrama lá. Então, eu não pude voltar. Eu falei, eu vou voltar, até a gente conversou. Eu teria que ficar 2 anos lá em São Paulo, e mesmo assim não tinha... Era algo mais de São Paulo mesmo. Então, quando eu vim para cá, acaba que... Tinha uma estrutura. Tinha uma estrutura, então, né, eu comecei a estudar para concurso. Então, eu engravidei da Ayla, né? Aí depois aí não passei no concurso aqui, mas fui estudando. Aliás, fui passando, mas aquela coisa de não conseguir ainda ser chamada. Mas aí dos meninos, quando eles nasceram, aí foi aquela coisa, né? Gravidez muito difícil, por ser gêmeos e tal. Aí quando eu ganhei os meninos, eu falei, olha, daqui a 2 anos eu volto. Foi quando eu voltei, fui fazer o curso de design, quando eles tinham 2 anos. A Ayla tinha 5 e os gêmeos 2. Entendi. Foi quando eu comecei. Aí começou. Não, agora eu entendi. Entendeu? E vem cá, Aline, a gente fala também, quando eu vejo você falando dessa alma, de tudo, só que tem essas casas, quando a gente fala com alma, a pessoa logo pensa na casa assim, de vó, pensa... Vamos pro mineiro.
um filtro de barro, uma aguinha assim, mas também existe o luxo. Uhum. Né? Vamos falar um pouco de luxo, porque eu estou vendo aí Vamos. você toda trabalhada no ouro, né? Porque a Aline gosta do trabalho no ouro, então vamos lá. Assim, o espaço, Aline, quando você vai fazer, porque você já teve alguns projetos, né, que realmente o luxo, né, que vem com esse luxo. Como que é lidar também com esse cliente do luxo, que ele é totalmente diferente do cliente da alma, do lar? Porque a gente tem que falar sobre isso, Sim. porque existem clientes e clientes. Sim. Então, quando você projetou, né, o seu, porque tem um espaço seu que vem a parte do luxo, né? Uhum. Como que foi lidar com esse cliente? Então, Porque o hoje, cliente do luxo, ele não quer muito alma, muito sim, contato, muito nhenhenhê. Ele é sim. diferente. Eu sou da época que o cliente brigava porque a maçaneta dele, a corzinha do ouro da maçaneta dele era um pouquinho mais brilhosa do que a do vizinho. Ah, Então ele ia na loja e ele falava: "Não, a minha vizinha comprou aqui. E eu não quero que a dela. Eu quero a dela a minha mais bonita que a dela." A gente sabia dessas coisas nos bastidores. O que que eu fazia? Calma, vamos lá, vamos conversar, vamos, né? Então a gente ia, conversava e explicava para ela, porque antigamente você projetava para o seu vizinho, para a sua amiga, isso. né? Então você chegava, nossa, eu vou colocar isso daqui porque quando a minha amiga chegar na minha casa, ela vai amar. Hoje, gente, o luxo mudou. Hoje, quem participa disso daí, fazer um design para o outro, para o amigo ver, para a amiga ver, não é luxo, infelizmente. Então, hoje, o novo luxo, eu tenho até uma palestra que eu dou sobre isso, sobre o novo luxo, é você projetar de acordo com o que a pessoa gosta, de acordo com que a pessoa se sinta bem. É você projetar para a pessoa chegar na casa dela e falar: realmente aqui foi feito para mim. Então, quando você fala que eu estou no ouro, né, eu gosto de um anel, mas isso aqui me faz bem, né? Então, assim, claro que a gente tem que ter aquele olhar, uma dosagem, aquele cuidado, né? Então, assim, lidar com esse cliente, a gente tem que ser muito cirúrgica, com muita paciência, porque às vezes ele vê aquilo, como a Aline, eu juntei a minha vida inteira para colocar tudo dourado aqui, eu quero, e aí? O que você vai fazer? Então, nós vamos com calma. Não, peraí, a gente conversa. Aí são várias conversas, são várias. Eu tento mostrar o que está usando hoje, o que é bonito, o que é o novo luxo, ela se sentir confortável, a família dela se sentir bem. Vamos colocar algumas coisas, sim, que ela gosta, mas vamos colocar algumas coisas pontuais. Não precisa ser tudo no ouro. Mas o cliente é tão bacana quando ele procura a gente, ele já estudou um pouquinho sobre a gente. Ele já viu para quem eu fiz o projeto, ele já foi no meu perfil, ele já foi no meu Instagram. Então, quando ele me procura, ele fala, não, ele me respeita. Então, quando eu converso com ele, então, geralmente, assim, a gente consegue, sabe, mostrar de uma forma muito educada, muito profissional, mostrar para ele que o verdadeiro luxo hoje não é ostentação. Uau. E hoje já tem vários estudos e lançamentos de tendência. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Quiet Luxury, né? Foi lançado na moda, mas ele também foi lançado na arquitetura, sobre o luxo silencioso, né? Que é a tradução aí. Então, o luxo silencioso, ele fala exatamente disso, que o luxo mesmo, hoje, ele tá muito mais atrelado à experiência, né? Em como aquela pessoa vive. Você vê que antes, luxo era a mulher andar num salto, usando uma bolsa com a marca estampada ali enorme. Então, as marcas já estão, inclusive, mudando muito esse conceito, né? Elas estão se reinventando. Então, você não vê mais aqueles emblemas, né, da logo né? estampada de forma muito grotesca. Então, já tá ficando meio ultrapassado, né? As pessoas já não querem mais aquilo. E assim é com a casa. As pessoas não querem mais aquela casa para mostrar o status pro vizinho, né? A qualidade de vida que aquela pessoa leva, o lifestyle, né? É muito mais... Falar em lifestyle, vocês duas jogam tênis?
Beach tênis. Ai, não dou conta. Gente, eu sou a única. Adoro. Eu queria só chegar Mas eu já nisso. convidei a Tamara para fazer um beach tênis comigo. Gente, eu vou ficar Vamos, tá? no sol, pra ficar Vamos. mais pretinha do que eu já Não, maravilha. sou. Eu fico 3 horas no sol, sexta, sábado, Você consegue? Eu domingo. faço à noite, acredita? Faço Não no sol, consigo, minha faço cabeça de dia. explode. Ah, você faz à noite? Faço à noite. Ainda tem à noite isso, Eu faço gente? aulas, Tem eu à faço noite. aula segunda e quarta, às 7 horas da noite. Ah, é por isso que você não me atende quando eu ligo. Ah, agora entendi. Eu Às nem vou vezes falar o horário, porque ela vai falar, então, deixa eu... deixa eu ligar aqui uma coisa. Mas aí eu faço à noite, gente. Já Olha. joga tudo pra fora, energia, né? Nossa, Gasta energia, exatamente. endorfinada e vou dormir tranquila. E Ai, isso muito também bom. é bom para o cliente, né? Porque na hora que você descobre isso, você já sabe também que o cliente gosta de fazer essas atividades, né? Sim, E que a família, então, tá na hora de projetar, isso facilita, né? Que é o lifestyle dele, né? exatamente. Isso é bem Inclusive, bom. hoje você sabia que uma das maiores formas de captação é nesse tipo de compromisso, as pessoas vão às vezes pra golfe. E do golfe já meio ultrapassado, né? Já faziam isso desde que gente é gente. Você já ouviu falar? Já ouvi Que às vezes os homens marcavam um encontro ali pra Sim. jogar e tal, e no final eles estavam falando de negócio, estavam fazendo negócio e A gente vê estavam em lá. filmes, né? Muito isso Super acontecer. comum a gente É. vê Olha aí, bastante. já é a dica, hein? Já passa aí a dica pro Já é a pessoal. dica, anota, gente. Gente, Anota. quando você gosta do que faz, não tem como separar tanto assim, né? Então, eu tô lá no meu beach tênis, eu falo dos projetos, eu falo, não, porque, nossa, eu tô projetando tal coisa. Gente, sai uma matéria minha lá no jornal, então dá uma olhadinha, vou mandar pra vocês. Aí eu mando lá no grupo Todo do mundo beach tênis. participa, é super legal, assim, a troca, né? É E são verdade. pessoas de outras áreas. E aí, no já final, me todo mundo meio que Tá bom. pronto. Tem que usar Já vamos shortinho. marcar. Tem que usar Missão shortinho. cumprida. Aquele shortinho. Não, mas tem uns, não. tem uns Aquelas looks coisas. bem legais. Tem uns lookzinhos Tem uns legais. vestidinhos com shortinhos por baixo. E então, pronto, tá bom. Já convenceram. Mas tá pode ser de bom, calça tá também. bom. Pode ser. Mas é isso, assim, voltando aqui ao assunto do Cat Luxury. Gente, é basicamente isso. É o lifestyle, é os lugares que você vai, é como você cuida da sua saúde, é o que você consome, né? O que você come também. Esse cuidado com o eu. Eu Sim. acredito que isso já... Esse negócio de você mostrar pro vizinho, mostrar pro fulano de tal... Tem, porque inveja é inveja desde que a inveja existe, né? É verdade. Mas, assim, isso não é mais visto como algo positivo. Não Eu mesmo, não me enxergo mais assim, e eu Sim. acredito que boa parte dos meus clientes também não enxergam mais E assim. graças a Deus, as pessoas estão muito antenadas. Isso é hoje. ótimo. Eu falo que a gente tem que fazer o que nos faz bem, realmente, né? Porque hoje em dia a gente está com tantos problemas por aí, perdidos aí, né? Principalmente nós, né? Mulheres, e eu como mulher preta, principalmente, né? Então, assim, para mim, quando fala, não desmerecendo, porque eu acho que dor a gente não mede, e nem compara, mas a gente, como mulher, já é difícil. Então, eu como mulher e mulher preta, é mais difícil ainda Sim. as pessoas olhar para mim e falar, olha, eu acredito nela. Eu tive que construir isso. É isso que eu ia te Sabe? perguntar agora. Foi uma construção de vida, de carreira, não foi de fácil, né? Eu chegar até onde eu cheguei hoje, né? Mas eu me orgulho, olhando para trás, a menina que veio para cá com 21 anos, sabe? Que veio casada, veio para cá, que olhava e as pessoas não acreditavam nela, né? E eu falei, meu Deus, os primeiros clientes para mim foi um martírio. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar na casa do cliente? Como que eles vão acreditar em mim? E teve algum né? projeto que você olhou e falou assim, cara, cheguei. Tem. Agora eu cheguei. Cada projeto para mim que eu finalizo hoje, eu falo, eu cheguei, sabe? Uau. Então, cada projeto. É porque eu sou igual, né, amiga? A gente não precisa te falar, né, gente? Já dá para ver aqui, né? A pessoa aqui, a cor, né? Então, e a gente é bem diferente, né? Tem hora que tem uma coisa que eu posso falar que eu tô no meu lugar de fala. Tem hora que fala preto é tudo igual. Tô dizendo que não é. A gente é diferente, né, amiga? Muito. A gente tem as paletas de cores, entendeu? A gente tem a Pantone da gente, mas a gente é diferente. Exatamente. Então, assim, é desafiador. Eu ia te perguntar isso, né? Por ser uma mulher forte, negra, né? E ali, de repente, você chega para
Porque já teve cliente que chegou e falou, nossa, mas eu conversei com você no telefone, eu pensei que você era branca. Eu falei, pois é, me mande, da hora que eu cheguei até que eu fiquei preta, que eu peguei sol. Então, assim, e às vezes tem isso, né? Vamos falar sobre isso, porque a gente tem que falar. Nós estamos na profissão, a gente tem que falar. Tem hora que é difícil, Tem hora né? que é difícil, tem hora que é difícil. Tem hora que você tá bem com você mesmo e você chega, acontece alguma coisa de racismo nesse sentido, você tira de letra. Você fala, né? Tudo bem, coitada dela. Ela que tá perdendo em ter a Ela ou Aline ele, Silva, né? ou ele, Uhum. ela a pessoa, né? Uhum. De ter a Aline Silva como design da vida dela. Agora, tem dia que você não tá tão bem assim, né? Nós somos seres humanos. Então, aí você cai, você chora, você fala, puxa vida, por quê? Por que um tom de pele, né? Já teve pessoas que, né, falaram, você cobra X? Ué, eu achava que você cobrava menos, porque você cobra igual a fulana que é loira, já falou assim pra mim. Então, assim, isso aqui é uma das coisas que eu falo para vocês. Mas hoje, graças a Deus, eu me posiciono muito bem. Você sabe que a gente tem os pretos Eu em ia projetos. até falar isso, eu ia te perguntar, Né? você tem pretos e projetos, né? Nós temos pretos em projeto, nasceu de uma necessidade, eu falo, sabe? Eu falei que não é para a gente falar sobre dores. Não, Né? nada Então, de assim, mimimi. sobre dores, a gente já tem vários Instagrams, várias pessoas que, com todo respeito, já falam. E eu acho que tem que ser falado também. Só que ali, os pretos em projetos, nasceu de uma necessidade de... Eu ia em eventos de design, de decoração... Só tem a gente. Só tem a gente. E, às vezes, só tinha eu no início, há 20 anos atrás, dizendo, né? Só tinha eu. Então, eu olhava... Tinha hora que eu me sentia, eu vou entrar aqui, vou chegar chegando e vou... Tudo bem. Mas tinha dia que eu ficava no canto e falava, gente, eu não estou me sentindo bem aqui. Não estou. Então, hoje nós somos 53% da população, gente. Né? Então, por que nesses lugares que é arquitetura, design, ainda tem poucos pretos? Aí eu falei, peraí, eu vou juntar uma galerinha. Juntou um monte de ver. preto, adoro. A negaiada. A negaiada. Que galerinha, a galerona. Designs, arquitetos, engenheiros. E é só os bichos enormes, as mulheres lindas. Aqui de Brasília fizemos um vídeo lindo no Dia da Consciência Negra ano passado, que Tamara participou. E eu confesso que eu acho que eu nem estava preparada para tanto burro que deu. Né? A gente. E todo mundo. Aline, e aí? Isso não pode parar. Não pode parar. Então, gente, está sendo maravilhoso. Eu estou aprendendo junto e nasceu uma comunidade muito bonita. Né? E não só designers, arquitetos, engenheiros e afins que querem participar. Já estão me procurando várias pessoas de outras profissões querendo fazer parte também. Estou achando ótimo. Isso. Nossa, eu também estou achando E vai ser super inclusivo. Né? Agora a gente está em formação, por isso que a gente... Estão sendo os associados, estão sendo pretos. Mas tem muitos pretos casados com brancas e vice-versa. Meu marido né? branco do olho azul, ele fala, eu sou preto. Então. Eu falo, não começa a tumultuar o dia com esse olhar azul, entendeu? Tu é branco, cara. Ele, mas eu tenho a alma. Eu falo, não existe alma preta, entendeu? Você não é preto. Mas é um branco que eu tenho certeza que ele entende o que é ser preto no Brasil. Porque ele é casado com uma preta, ele tem filho preto. Né? Então, assim, desses que a gente precisa lá, a gente precisa para ele estar junto da gente e falar, olha, eu tô aqui, porque quando nós como pretos, a gente posta alguma coisa, todo mundo acha que é mimimi. Mas quando um branco, eu falo isso para minhas amigas brancas, quando elas postam, aí a pessoa para e fala, ué, uma branca postando isso que não foi legal, um preconceito racial, aí as pessoas começam a dar um pouco mais de credibilidade. E isso ajuda o nosso movimento, ajuda a gente a, sabe, a elevar mais, a mostrar mais para as pessoas que realmente acontece e que a gente não pode se calar, não pode falar, não vou fazer nada, né? Porque já passou dessa fase. Hoje a gente está além disso já. Eu lembro que teve uma vez, é bem engraçada, para a gente até encerrar esse assunto, chegaram e falaram assim, não, porque a arquitetura sua mais moderna, ou então design mais moderno, eu falo, porque naquela época eu era escrava, então não tinha como eu falar de arquitetura e design, entendeu? Porque a gente estava
na chibata, entendeu? A gente estava trabalhando, então não dá. E aí as Exato. pessoas falam, pô, é mesmo, né? Eu falo, pois é, então você tem que ter uma escuta ativa para você saber. Então não é porque a gente é preto que a gente vai fazer coisas de, né, tipo de preto, né? Porque tem umas coisas que realmente a gente gosta de fazer diferente também. Não é porque a gente é negro que tem que fazer tudo africano. Não sei o que. Eu falo, gente, para de ficar colocando a gente numa caixinha, né? E vambora, porque design, arte, arquitetura, eu acho que não tem cor. Né, não, amiga? não tem mesmo. A não ser as cores que a gente Só quer colocar na parede, na paleta. Não tem. É sobre... E para finalizar, eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo aqui adora. Já acabou? Mas e aquela Passa pergunta? rápido. É essa mesmo, é a própria. Nossa, gente, eu tô com medo. Fica não. Segura aqui na mão, amiga, vai dar tudo certo. Aqui, por favor. Passou a força dela para mim. É aquela pergunta que todo mundo que senta nesse sofá aqui ouve, pensa, reflete. Qual foi o maior, o melhor design que a Aline Silva já fez? Essa pergunta. Tudo é design. Tudo design. Nesse universo, tudo é design. Pois é, eu sempre paro, sabe, para pensar. Qual que foi o meu maior projeto? Gente, é sempre o atual. Sempre. Só que eu falo que meu projeto de vida são meus filhos e minha família. Não tem como. Né? Minha maior construção, meu maior projeto. Falando de projeto, são meus filhos. Não tem Manda como beijo, falar. então, porque eu sei que tá. Tá onde? É Londres? Onde que tá? Não, dois aqui em Brasília e 2 na Austrália. Olha, gente, não dou conta. Negaiada na Austrália. Tá maravilhoso, amiga. Detalhe, viu? Já dando mesadinha pra mamãe. Já ui. Dando lucro. Dando lucro. Retorno Olha o garantido. investimento que eu fiz. Aí, ó, o Tá vendo? lucro Tá vendo, demora, amiga? mas chega. Mas chega, tem que ter mais 4. Eu acho que será que o meu lucro vai chegar assim também? Vai, amiga. Com certeza. Espera só um pouquinho, Só daqui um a pouquinho, né? Eu falei pra ele, meu filho, mamãe tá disposta a subir qualquer rampa. Pode ser a rampa de qualquer rampa, mamãe tá disposta para subir. Você, né, mãe de presidente. Aí ele falou, nossa, sério? Eu falei, qualquer uma. É isso aí. Aline. A gente sonha para os nossos filhos, né? Isso é muito legal. A gente realiza com eles, né? Isso. Obrigada. Então, eu sou muito agradecida a Deus por ter essa família que Ele me deu, um companheirão de vida que é meu marido, né? Então, muito obrigada por feliz. você. A doação, a dedicação. E eu quero te dizer, muito obrigada por você não ter desistido nesses 21 anos. E aí eu desejo mais 21, mais e mais. Muito obrigada. E você sabe que é nós, né, amiga? Eu que agradeço muito. Obrigada. De estar aqui. Para mim é uma honra, um privilégio falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do que eu sou, do meu trabalho, né? E num lugar tão lindo, tão conceituado desse, né? Sucesso para vocês. Eu, né, sou super admiradora, né? Você sabe disso, Tamara, eu sou fãzoca A gente dela. encontra no shopping, ela fica, oi, Tamara, eu falo, oi, a gente vai entrando, né? Aquela coisa. O povo olha e fala, gente, o que é isso, gente? Cada uma mais linda do que a outra, vai. Beijo no ombro. Exatamente. E é isso, é sobre isso. É sobre a gente se amar, sobre a gente se gostar e sobre a gente também valorizar uma outra. As mulheres, né? Elas precisam estarem mais unidas nessa posição. Exatamente. Né? De a gente se valorizar. Né? Aí e aqui a gente gosta de tanto, a gente assim, é apaixonada com essa diversidade, com tudo que a gente tem, porque você vê, né? Eu aqui, desse jeitinho, aí você olha para essa pessoa e fala, meu Deus, é coreana, não sei, o que será? A gente fica assim, mas é a coisa mais linda da minha vida, que ela sabe tanto que eu amo ela, né, amiga? Ela é totalmente especial, assim, e é o nosso amor. Então, o É Tudo Design está aqui, qualquer hora que você chegar, as portas estão abertas. Obrigada. Pois você vai voltar depois, porque a gente tem que fofocar mais. Não, mas vamos fofocar no beach tennis. Vamos. Isso, vamos. Então, a gente vai uma encerrar. quadra linda lá A no gente meu vai condomínio encerrar pra hoje. gente. Então, a gente vai encerrar hoje o É Tudo Design com essa promessa, porque já fica gravado. Tá. Beach Tennis. Aí tá gravado, não tem Tá como. gravado já era, viu, Tamara? Ai, meu Deus, já Aline, obrigada. Obrigada. Um beijo, foi ótimo ter você aqui com a gente, escutar um pouquinho da sua história. Se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas e horas. Eu também. Nem que é uma vi o tempo delícia. passar, gente. Pois é. Nós chamamos, viu?
Ai, também Bem-vinda. vocês. Obrigada. Vambora. Tchau. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau.